Essa água é só tem que ser. Não, a água. Deixa eu fluidificar para ele. Fluidificar. Já? Bom, então, gente, boa noite. Estou vendo que parece que tem alguém vindo pela primeira vez. Não, só desencarnado, né? Vamos dar início, né, aos trabalhos. Vamos ler a página que está ali. Nossa Senhora, que letra pequena. Propriedade. E o mancebo, ouvindo esta palavra, retirou-se triste, porque possuía muitas propriedades. Está em Mateus. O instinto de propriedade tem provocado grandes revoluções, ensanguentando os povos. Nas mais diversas regiões do planeta, respiram homens inquietos pela posse material, ciosos de suas expressões temporárias e dispostos a morrer em sua defesa. Isso demonstra que o homem ainda não aprendeu a possuir. Com esta argumentação, não desejamos induzir a criatura a esquecer a formiga previdente, adotando por modelo a cigarra descuidosa. Apenas convidamos a quem nos lê a examinar a precariedade das posses efêmeras. Cada conquista terrestre deveria ser aproveitada pela alma como força de elevação. O homem ganhará impulso santificante, compreendendo que só possui verdadeiramente aquilo que se encontra dentro dele no conteúdo espiritual de sua vida. Tudo o que se relaciona com o exterior, como sejam criaturas, paisagens e bens transitórios, pertence a Deus, que lhes concederá de acordo com os seus méritos. Essa realidade sentida e vivida constitui brilhante luz no caminho, ensinando ao discípulo a sublime lei do uso, para que a propriedade não represente fonte de inquietações e tristeza, como aconteceu ao jovem dos ensinamentos de Jesus. Está no livro Caminho, Verdade e Vida, né, de Chico Xavier, pelo Espírito de Emmanuel. Onde está o meu tesouro, lá estará meu coração, né? Então a gente ainda não aprendeu, mas vamos aprender. Então vamos fazer uma prece agora e pedir a Jesus, o nosso mestre maior, que possa nos envolver, Jesus, com o teu manto sagrado, que os benfeitores da casa possam estar sempre ao nosso lado, nos ajudando nesta caminhada ainda difícil para nós. Pedimos por esta casa de amor, de aconchego, por todos os trabalhadores, por todos aqueles que aqui buscam a tranquilidade, o equilíbrio. Pedimos por esta comunidade aqui em torno, por todos, enfim, Jesus, aqui neste planeta, que todos possam receber as energias de que necessitam. Pedimos também pelos irmãos desencarnados que aqui estão, que assistirão também o estudo, a palestra da noite. E por último, Jesus, pedimos pelos irmãos que prejudicamos no passado, aqueles que ainda nos cobram, que ainda nos enxergam como seus algozes. Pedimos perdão por tudo aquilo que fizemos de errado contra eles. Que o Senhor possa nos envolver e que possamos, nesta noite, aprender um pouco mais e nos esforçarmos, principalmente, a colocarmos em prática tudo que aprendemos aqui ou que aprenderemos na noite de hoje. Que o Senhor possa envolver o Pedro Paulo, nosso irmão que fará o estudo da noite, e pedimos licença para darmos início ao nosso trabalho da noite. Que assim seja, graças a Deus, Pai.
Boa noite a todos. Boa noite. É sempre um prazer estar aqui com vocês, nas segundas-feiras, né? Trazendo alguma reflexão para as nossas vidas. Hoje, a nossa reflexão gerará em torno da questão crise, oportunidade de crescimento. Quando a gente fala de crise, a gente já fica até meio arrepiado. Crise. Quem gosta de crise, né? Será que nós vivemos em crise? Nós estamos cercados de crises? Antes de nós reencarnarmos, é sabido pela mensagem espírita que nós programamos a nossa passagem na Terra. Avaliam quem nós somos, como estamos, o que precisamos vivenciar nesta passagem, nestes momentos, objetivando sempre o nosso progresso, o nosso crescimento espiritual. Então, temos como meta precípua da nossa existência sairmos desta existência atual, dessa jornada na carne, melhores do que entramos. Isso é uma meta que todos nós temos, sairmos melhores. Não sairemos piores nunca, porque não há retrocesso nas leis de Deus. Mas poderemos sair iguais e um pouco mais endividados, o que não será muito bom para nós. Mas o importante é que programamos no mundo espiritual uma passagem dentro daquela condição que temos na atualidade. Cada vida que temos nos enche de experiências e que nos dão condições para dívidas anteriores podemos também resgatar no futuro da nossa existência espiritual. Mas o importante é que estamos aqui para mudar. E nesta programação de vida, muitos momentos existem que nos chamam a esta mudança. Muitos mudamos. E não paramos para percebê-los, porque fugimos, por uma questão natural ainda nossa, das mudanças. Quando falamos em mudar, ficamos preocupados. Mas se vamos entrar na vida objetivando sair melhores desta existência, precisamos mudar. Mudar as nossas características íntimas, mudar as nossas posturas, mudar nossos pensamentos. E como é que isso se dará? Simplesmente pelo fato de entendermos que precisamos mudar? Isso basta para nós? A consciência de que precisamos mudar e nós vamos mudar? Não é bem assim. Porque se fosse assim, seria muito mais simples e fácil. Na realidade, o que acontece é que a vida nos coloca em certas situações e que essas situações nos levam a optarmos ou não pela mudança. São as provas da existência. Vejamos que existem crises para tudo quanto é lado. Quando falamos de crise mundial, a gente já entende na nossa cabeça o que é uma crise mundial. Uma crise econômica, uma crise social, uma crise familiar, uma crise dos costumes. São crises inúmeras que nos envolvem o tempo todo. Essas crises representam exatamente o nosso mundo interior. Nada diferente. O espelho da Terra nos reflete. A semana passada, há 2 semanas atrás, nós vimos um fato grotesco. 2 jovens entrando em Suzano, numa escola, matando pessoas. No nosso país. Isso não é uma crise social? Uma crise dos costumes? O que nos leva a pensar quando isso está acontecendo? Mas, no mesmo período, na Nova Zelândia, nós vimos um homem adentrar as mesquitas e matar até mais gente do que aqui. 50 pessoas, aqui foram 10, né? Vejamos, num país, entre aspas, mais desenvolvido, um fato pior em termos de número de mortes, em que o sujeito gravava ao vivo o que estava fazendo.
Isso não é uma crise que nós estamos vivendo? Porque neste momento as pessoas começam a procurar solução para isso. Por que que um sujeito faz isso? Por que que os jovens são levados a fazer isso? Há uma crise na educação, é uma crise na família. Nós estamos mergulhados em problemas. Mas nós estamos mergulhados em problemas porque nós vivemos uma crise na intimidade da alma. A crise externa representa a crise interna de cada um de nós. Este conflito que temos reflete-se na sociedade, de alguma maneira. E vamos somando as crises internas, nós vemos a crise estampada na nossa sociedade de forma externa e nos atrapalhando a uma vida melhor. E é o grande paradoxo que nós queremos viver melhores e negamos, não queremos aceitar essas crises que são promovidas por nós mesmos. E nós não sabemos o que fazer quando, se olhássemos para dentro de nós, perceberíamos que o que temos que fazer é aplacarmos as nossas crises íntimas, interiores. O que é uma crise? Quando falamos em crise, já associamos a sofrimentos, já ligamos a conflitos, a dor, a aflição. Agora é bem interessante que para mudarmos, não necessariamente precisamos das crises, porque a mudança faz parte da lei de progresso, da lei de Deus. É um processo natural, é um processo inexorável, que acontece na medida que vamos vivendo conforme as leis do Criador. Só que como não vivemos conforme essas leis ao longo de tanto tempo, tornou-se imprescindíveis as crises que estamos vivendo. E essas crises são mudanças também, só que não são mudanças de forma natural, são mudanças que nos levam para uma prova em que temos o livre-arbítrio de aceitá-la ou não. A crise é uma oportunidade para crescermos, mas qual o nosso perfil perante a crise? Quando o sujeito vai fazer um investimento financeiro, avalia-se o seu perfil. Se ele é um sujeito moderado, se ele é um sujeito conservador, se ele é um sujeito agressivo em termos de investimentos. Então, quando há uma crise, dependendo do perfil do investidor, ele consegue aurir ou não mais daquele momento que estão vivendo. Então, a crise que nos assola, dependendo do perfil que nós temos, poderemos retirar dela maiores benefícios ou não para o nosso crescimento espiritual. Sendo que nascemos para passar por elas, nascemos para enfrentá-las, nascemos para vencê-las. Jesus, quando perguntou a Pedro quem era ele, e o Pedro lhe disse que ele era o Cristo, filho do Deus vivo, logo em seguida Jesus fala para os seus discípulos o que ele enfrentaria na terra, que ele seria sacrificado, que ele ressuscitaria 3 dias após. E naquele instante Pedro então fala, não, admoesta o mestre, que o Pai não deixaria ele passar por aquilo, olha só. E Jesus então fala, afasta-te de mim, Satanás, porque você não tem o senso de Deus, tem o senso dos homens. Então aquele momento que Jesus iria viver era um momento de crise na sociedade. Era o ápice, um paroxismo, um ponto auge do sofrimento que o Cristo iria se submeter para exemplificar para nós algumas coisas importantes. Primeiro, que nós não deveremos se acovardar perante as crises. Era o primeiro passo. Ele iria se submeter àquele momento para deixar uma mensagem. Não deveria aceitar que as pessoas tentem tirar de nós os momentos provacionais. Não.
Não. Nós deveremos enfrentar aquilo acreditando no Pai, conforme ele fez. Então, quando Jesus se submete àquele momento, ele internalizou em todos nós da humanidade um sentimento de consciência de culpa, porque todos nós nos sentimos necessitados de resgatar aquele momento de Jesus. Isso gerou em nós uma crise na intimidade, um compromisso de melhoria íntima importante por causa da mensagem forte que o Cristo quis nos deixar naquele momento final da sua passagem na Terra. Foi uma crise muito forte que a sociedade criou para que ele pudesse se submeter para exemplificar para nós o que precisamos viver. Todos nós temos as nossas crises. Todos nós estamos envolvidos em momentos difíceis. Todos nós. Mas porque temos tantas dificuldades para aceitá-las, para enfrentá-las, quando queremos sempre fugir das crises, fugir, não resolvê-las. Qual é a dificuldade que temos? Porque temos tanta dificuldade de mudar. Falamos que precisamos mudar. Nós precisamos sair da vida melhores do que entramos, então precisamos mudar. E como é que isso vai acontecer? Allan Kardec, quando pergunta aos benfeitores da humanidade o que consiste a felicidade, e os benfeitores nos dizem, dos bons espíritos, consiste em 2 itens. Ele descreve outras coisas, mas são importantes. Conhecermos todas as coisas, o conhecimento de tudo, isso é a felicidade. E domarmos as nossas paixões que nos levam a sofrer, a nossa ambição, a nossa vaidade, o nosso ciúme. Ou seja, essas paixões terrenas. Nós acabamos de assistir aqui uma mensagem, de ler uma mensagem das propriedades, em que as pessoas vivem para suas propriedades. E quando há uma crise econômica na sua vida, ela se perde. Ela não aceita, porque ela acha que viver bem na terra é por causa das propriedades. E aí há uma crise econômica, ela não consegue suportar aquilo. Ela não enfrenta aquilo, ela não aceita aquilo. Ela não percebe que naquela crise econômica é a oportunidade que ela tem de se desprender da matéria, que é o nosso compromisso espiritual. Então vejamos que nós temos como meta sermos felizes. Felizes. E precisamos conhecer as coisas, desenvolver a nossa visão da vida e, ao mesmo tempo, domar as nossas paixões inferiores, mudar. E as crises nos proporcionam esta chance. Nós temos a oportunidade através das dificuldades, mas fugimos delas. Quem quer sofrer? Ninguém. Mas a dor acontece. A dor acontece. O sofrimento é uma opção que nós temos. A dor acontece. O tempo todo. Nós estamos envolvidos na dor. Mas a forma como passamos pela dor é opcional. O sofrimento nós poderemos dilatá-lo ou não. Vejamos que 2 pessoas perdem um filho, é uma dor intensa. Uma sofre num grau, outra sofre no outro grau. Isso é a opção de cada um. A dor é a mesma. O sofrimento nós escolhemos. E nós escolhemos porque não aceitamos a dor. Não percebemos que a dor faz parte do processo de evolução. Por isso que Allan Kardec diz que a dor é o aguilhão do progresso. Nos estimula a progredir. Mas nós não necessariamente precisamos sofrer intensamente por causa da dor. Dependendo da forma como enxergamos essa dor na nossa vida. Então as crises são momentos de dor,
que nós poderemos dilatá-la ou não com o sofrimento. Nós poderemos dilatar ou não. E o que deveremos fazer para melhorar isso? Eis a questão. Por que nós fugimos das crises? Nós queremos uma vida confortável, queremos uma vida numa zona de conforto. Mas a zona de conforto não é uma zona de felicidade, é uma zona de conforto. Mesmo sofrendo, a gente pode se sentir confortável, porque nós fugimos da mudança. A pessoa pode estar se sentindo mal e não procurar um médico, porque ela teme enfrentar uma mudança, uma cirurgia. Ela teme enfrentar uma realidade. Ela se sente confortável dominando o seu sofrimento. Então, a zona de conforto, ela nos atrai naturalmente. E para mudarmos, nós precisamos sair da zona de conforto. Eis a questão. Como sair desta zona? Como sair dessa zona? No Evangelho, Jesus deixa-nos claro que para sermos felizes precisamos desenvolver as virtudes. Não tem jeito. Bem-aventuranças estão lá. E cada bem-aventurança está atrelada a uma virtude específica. Então, para sermos felizes, precisamos desenvolver as virtudes. E para desenvolvermos as virtudes, nós temos que acreditar nisso. Nós precisamos acreditar nisso. Nós acreditamos que é importante o desenvolvimento das virtudes? Vocês acreditam? É importante? E para desenvolvermos as virtudes, o que nós precisamos? Mudar. Não é verdade? Reparem que nós precisamos desenvolver virtudes porque precisamos sair melhores da vida do que entramos. Certo? E as virtudes são desenvolvidas nos momentos de crise. Quando estamos numa crise qualquer, nós paramos e percebamos ali uma virtude atrelada. Sempre, sempre. Então, é uma oportunidade que eu tenho de desenvolver as minhas virtudes nas crises. Mas eu preciso acreditar nisso. Se eu não acreditar que para desenvolver virtudes eu preciso passar pelas crises, eu não consigo aceitar as crises. Eu não consigo aceitar a mudança. Nós temos tantas dificuldades para mudar, que até para mudar um penteado nós temos dificuldade. Até para mudar o estilo de roupa nós temos dificuldades. Até para mudar de emprego nós temos dificuldades. Porque a gente sempre quer saber ter uma segurança plena naquilo que nós vamos fazer. E não existe segurança plena, porque no próprio processo de mudança está intrínseco o processo da fé. Eu preciso acreditar que aquilo é o melhor para mim. É a fé. A fé é que nos estimula ao desenvolvimento das virtudes. Por que nós precisamos ser humildes? Vocês já pararam para perguntar isso para vocês, intimamente? Por que nós precisamos ser humildes? Porque é melhor? Porque eu vou ser feliz? Se nós acreditamos nisso, então por que nós não desenvolvemos a humildade? Olha o paradoxo. Nós falamos coisas, mas nós talvez não acreditemos nessas coisas. Há pouco tempo eu ouvi algo no seguinte caminho. O nosso movimento espírita passa por um momento de turbulência. Existem hostes no mundo espiritual que investem contra o movimento espírita, contra os espíritas em particular. Até da fala do Divaldo Franco isso. Realmente isso é uma verdade. Acontece isso mesmo. Só que tem um detalhe que eu acho importante para as nossas reflexões. Será que os conceitos espíritas
e o Divaldo fala isso, eu achei interessante, os conceitos espíritas, nós acreditamos neles? Nós acreditamos na reencarnação? Nós acreditamos na imortalidade? Nós acreditamos em Deus? Ah, acreditamos, todo mundo acredita. O mundo todo acredita. Mas se todo mundo acredita, por que o mundo não está diferente? Então, há uma coisa estranha no ar. Então, temos que focar na nossa crença. O quanto eu acredito de fato que para mudar eu preciso passar por dificuldades. E nós, no momento, precisamos passar por dificuldades porque nós desejamos isso, que é outra crença. Olha como é que é interessante. Olha o paradoxo completo. Nós desejamos passar, nós pedimos, mas eu preciso acreditar, eu tenho que ter fé nisso. Porque a gente costuma falar, não é possível que eu tenha pedido para passar essa dificuldade, não é possível. Mas se a gente acredita na mensagem espírita, está lá. Nós pedimos. Mas eu estava louco nesse momento, não é possível que eu tenha pedido isso, não é possível, cara. Eu estava doido. Porque a gente não entende, olha o conhecimento de todas as coisas. Olha como é que é interessante, a lei de Deus é perfeita. Quando nós mergulhamos no corpo, o nosso conhecimento do quem somos vai até um certo ponto. O que nós já fizemos. Dentro desse conhecimento de quem nós somos naquele momento, nós pedimos uma série de questões para resolvermos isto. É um pagamento. Quando nós ferimos alguém na vida, nós ferimos alguém, essa pessoa pode falar assim, você está perdoado. Se nós achamos que fomos injustos com aquela pessoa, ela pode nos perdoar que nós sentimos a necessidade de reparar aquilo. A pessoa fala, não tem problema não, mas a gente é nosso. Isso é a demonstração que quando estamos no mundo espiritual, com uma visão mais ampla das coisas, nós falamos assim, eu preciso passar por isso, porque o que eu fiz para mim, é imperdoável. Eu só vou conseguir me perdoar se eu conseguir fazer alguma coisa em prol daquilo, daquela pessoa, sei lá, da comunidade, não importa. Mas em prol da sociedade. Eu preciso fazer alguma coisa que dirima a minha consciência. E a consciência não fica suavizada se alguém falar, está tudo bem, não fica. Nós carregamos isso na mente. E somos nós os juízes de nós mesmos. Por isso que quando estávamos lá, nós pedimos sim. A gente pede, eu vou nascer dentro da doutrina espírita, porque a doutrina espírita, neste nosso caso, no nosso caso, tá? É o melhor para nós. Eu entendo certas coisas, eu vou ter um contato mais íntimo com as leis da reencarnação, da imortalidade, e isso vai ser importante para que eu enfrenta as coisas que eu preciso enfrentar. Mas quando acabarmos essa jornada e adentrarmos o mundo espiritual, e se tivermos melhores, mais acesso teremos ao quem somos. Porque nós somos pessoas complexas, nós não somos só isso, não, a gente tem muita coisa. Aí, quando tivermos uma visão mais ampla de nosso passado, agora eu vou resolver aquela questão. Porque agora eu já desenvolvi uma virtude num ponto que eu tenho condições de resolver aquela questão lá daquela época do Egito, da época da Grécia, da época de não sei de onde. Então, na medida que vamos desenvolvendo o nosso mundo, vai ser na medida que vamos tendo acesso à nossa própria história e vamos resolvendo os pontos que precisamos resolver. Então, as crises que nos assolam nesse momento são convites para esta reflexão. Qual a virtude que precisamos desenvolver neste momento, nesta dificuldade? Qual a dificuldade? É algo de foro íntimo. Mas quando renascemos e prometemos passar, registramos em nós aquilo que precisamos passar. Então, se buscarmos na intimidade da alma
a resposta do porquê daquilo, encontraremos na forma da nossa aceitação, da nossa resignação, da nossa paciência, porque na intimidade nós sabemos que aquilo se deve a mim mesmo. Então é um reflexo natural de nós mesmos. Então esta mudança, ela não se torna simples porque nós somos criaturas que ainda duvidamos dessas coisas. Por isso que ela não é simples. Precisamos ter fé, sim. Mas existe algo antes dessa fé que precisamos ainda fazer. Quando Paulo nos fala o seguinte: se falarmos a língua dos homens, a língua dos anjos, se fizermos toda a caridade, se distribuirmos tudo com os pobres, se tivermos a fé que transporta a montanha, se não tivermos o quê? Se não tivermos o quê, nada adiantará. Amor. Amor. Então tudo se inicia com amor. O amor estimula a fé. A fé estimula a termos as virtudes. Tudo se inicia com o amor. E o amor a quê? A Deus. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Se inicia com isso? Se inicia com amor a Deus. Mas de que maneira? Com amor nós mesmos. Nós iniciamos o amor a Deus nos amando. Porque Deus está onde? Está dentro de nós. Se nós nos amarmos, nós estaremos amando o Criador. E o que simboliza isso, esse auto-amor, esse amor a nós mesmos? Simboliza que nós nos colocamos na vontade do Pai. Nós procuraremos melhorar para atender ao Pai. Nós procuraremos acertar as nossas mazelas íntimas por causa do Pai. Isso é amor. Como um filho demonstra que ama seus pais, é dizendo que eu te amo apenas? Ou não é demonstrando no seu dia a dia, nas suas atitudes, nos seus comportamentos, o amor que dá aos seus pais? Da mesma maneira, quando nós nos amamos profundamente, nós demonstramos ao Pai Criador que nós o amamos, porque nós estaremos nos preparando para melhor servi-lo. É dessa forma. Então é o auto-amor, é o amor a nós mesmos que nos fará ter condições de amar até o próximo, porque eu conseguirei entendê-lo. Se eu não me entendo, como é que eu vou entender o próximo? Eu primeiro preciso me entender. Aí eu terei condições para atender e entender o meu semelhante também. Então, esse processo de mudança requer, desde o início, o porquê de eu mudar. Eu quero mudar porque eu me amo. Eu me amo. Então, eu preciso mudar. Eu preciso, não é uma questão de querer, é uma questão de necessidade. A mudança se faz necessária no processo da evolução. Eu preciso me transformar. Porque eu me amo. Por isso. Mas mudar em quê? Que é uma outra questão. Mudar em quê? Mudar o penteado? Mudar a roupa? Mudar em quê? Nós nascemos num país, com uma família, numa sociedade. Aí a gente pensa que mudar é isso. Mudar de sociedade, mudar de família, mudar das coisas. Não é isso. Tudo se deve à mudança interior. É íntima. Então, o primeiro passo de uma mudança é nós vasculharmos o nosso mundo íntimo e verificarmos de fato o que nós acreditamos. Quais são as nossas crenças pessoais? Crenças. E as nossas crenças, elas são apresentadas pela nossa forma de se comportar. Não é o que eu falo. Eu acredito nisso. Não é o que eu falo. É como nós somos. Porque quando os benfeitores nos falam que
a felicidade, um ponto da felicidade consiste em conhecermos todas as coisas, a gente pensa que a gente vai virar uma biblioteca ambulante. Não é nesse sentido. Não é no sentido de eu saber tudo externamente, é no sentido de eu ter internalizado todo esse conhecimento nas minhas atitudes. É nisso. O que nós somos é o que nós conhecemos. A forma como nós somos é a forma que nós conhecemos. Por quê? Porque nós construímos a forma que somos. De que maneira? Aprendendo. Nós conhecemos. Se o sujeito é egoísta, é porque ele aprendeu a ser egoísta. Ele desenvolveu a habilidade do egoísmo, ele conhece o egoísmo profundamente. Por isso que ele é naturalmente egoísta. Ele não precisa fazer esforço nenhum, sai dele. Como é que você sabe ser egoísta? Porque sai. É um conhecimento. Então, para desconstruir, olha só, não é um processo simples, porque é como se fosse um vício. Nós somos assim. Eu não posso mais ser assim. Não devo ser assim. Eu preciso desconstruir essa naturalidade que nós temos das imperfeições. O orgulhoso não faz exercício nenhum para ser orgulhoso. Ele é natural. Quando mexe, ele já é orgulhoso. Ele não faz força. Como é que é o orgulho? Vou ler como é que é ser orgulhoso, aí vai ter uma atitude de orgulho. Não é isso. Isso brota. Por quê? Ele carrega isso na sua intimidade. Da mesma maneira, quando o espírito é bom, ele é bom. O Chico Xavier, ele era natural no que ele fazia. Ele não fazia força. Agora eu vou ser uma pessoa caridosa. Não, ele era caridoso porque ele era caridoso. Ele desenvolveu o amor ao próximo. Então, quando desenvolvemos o amor ao próximo, nós naturalmente fazemos a caridade. Porque a caridade é o amor ao próximo. Não é um ato específico. É toda ação de amor ao próximo é caridade. Pela definição de caridade. Então, esse desconhecer as nossas crenças, o que carregamos na intimidade, e essas crenças estão contaminadas de tantas ideias do mundo que nós carregamos, tantas ideias. A nossa sociedade, a cultura da sociedade, a situação de que um é melhor do que o outro, as diferenças sociais, as diferenças de raças, as diferenças de gênero, que criam em nós uma série de questões íntimas, que muitas vezes não sabemos lidar com elas. E a gente tem essas crenças. Nós temos muitas crenças que nós nem contamos para os outros porque seríamos colocados de lado. Porque já sabemos que não são crenças positivas. Quando o sujeito entra numa mesquita para metralhar as pessoas, qual era a crença dele? A gente fala, ele era louco. Não, ele era realmente, não era um cara normal, né? Porque se ninguém faz isso, é normal. Mas ele devia ter uma crença. Porque ele raciocinava, ele sabia atirar. Ele tinha uma crença. Ele não era um sujeito que não conseguia fazer nada. Ele tinha uma estratégia. É um sujeito inteligente. Mas, com certeza, ele carregava uma crença que deveria eliminar aquelas pessoas. Aqueles jovens que entraram atirando lá, qual era a crença deles? Eles eram obsidiados? Tudo bem, nós também somos. Mas os obsessores, os espíritos que querem nos influenciar para o mal, se utilizam nas nossas crenças. Eles nos criam as nossas crenças. Eles se utilizam daquilo que nós acreditamos. Insuflam-nos. Não são eles, somos nós. Quais são as crenças daqueles jovens? A família não presta. A família não presta. Isso é uma crença. A gente tira, às vezes, da nossa experiência uma coisa universal. A pessoa que não é aceita por uma pessoa, ele acha que ninguém aceita. Certa vez, uma pessoa conversando comigo, achei interessante. Ela falando assim, Pedro, né, meu nome, falou assim, filho, eu vou te falar, filho é difícil. Filho é uma ingratidão tremenda. Porque ela emprestava dinheiro, os filhos não pagavam, é uma confusão dela lá. Filho, eu vou te falar, é uma ingratidão total. Filho, aí eu perguntei para ela, vem cá, como é que você trata seus pais?
Ah, eu trato bem. Então, olha só. O que você está me dizendo não procede, porque você é filha. Se filha é uma ingratidão total, você também deveria ser igual. Então, isso não é uma regra. Isso é uma coisa que acontece com a sua experiência. Então, a gente pega uma coisa e generaliza como se fosse uma verdade, porque é a nossa crença, é a nossa forma de enxergar o mundo. E nós enxergamos dessa maneira e achamos que todo mundo enxerga o mundo dessa forma. Então, desconstruirmos as nossas crenças é o primeiro passo. Quais são as crenças que nós carregamos? Aí eu tenho muita dúvida com relação à doutrina espírita. Há pouco tempo também eu ouvi jovem de casa espírita dizendo que percebe inconsistência na doutrina espírita. Aí a gente fica... Se Allan Kardec não viu, Leon Denis não viu, uma série de espíritos grandiosos não perceberam essas inconsistências, um jovem que não estuda muito percebeu inconsistência na doutrina espírita. Então a gente nota como as pessoas começam a tirar de si coisas que não fazem sentido. Se eu, por um acaso, percebesse uma inconsistência na doutrina espírita, eu falaria assim para mim: Pedro, que crença maluca é essa? É melhor você desconstruir isso, porque não é possível. Você tem que raciocinar que não procede essa crença com relação a uma ideia. É o que Allan Kardec nos fala o tempo todo, para usarmos a nossa razão. Então a gente percebe as nossas crenças e a gente coloca nos contextos, que é o segundo aspecto de uma mudança, que estamos vivendo. Todo contexto tem que ter um significado. Senão a gente não muda. Por que eu vou mudar de uma coisa? Por quê? Eu tenho que perceber um significado na mudança. Não, eu vou mudar, porque lá vai ser melhor, eu vou crescer com aquilo, vai ser melhor para mim, vai ser bom para a família. Ou seja, tem que ter um significado. Muitas famílias, principalmente de militares, os militares eles são colocados em cidades para o casal, no caso, né, os comandantes da família, para eles é uma oportunidade de crescimento profissional. Para os filhos são crises incomensuráveis, porque eles estão na escola, têm os amigos, aí eles ficam desesperados com aquilo. Para os pais é uma melhoria, e para os filhos uma crise tremenda. Então perceberam que, às vezes, um fato de mudança para um é uma crise tremenda, para outros é uma transformação para melhor, dependendo do enfoque que nós damos àquilo. Mas o significado tem que ter. Qual o significado da nossa vida? Qual o significado? Nós trafegamos em inúmeros contextos, inúmeros, na casa espírita, na família, na sociedade, no mundo. Nós existimos. E uma das crises do ser humano é a crise existencial. Quantos começam a se questionar por que estão aqui, para que estão aqui, o que vão fazer, desanimam até de viver. Qual o significado de estarmos na mensagem espírita? Por quê? Qual o significado disso? Tem que ter um significado, senão não mergulhamos nesta realidade. Então, significado nos convence à mudança. O significado é algo que buscamos no nosso interior. A Joana de Ângeles, a benfeitora, no livro Ilumina-te, tem uma mensagem que ela chama Em Pleno Deserto. Pleno deserto. Que bate perfeitamente com essa questão do significado. Pleno deserto. E ela então cita Moisés, cita Paulo, cita Jesus, cita todos aqueles que num determinado momento da sua vida fizeram uma questão das suas crenças e foram buscar significado para a mudança. Em pleno deserto. É algo íntimo, é algo de cada um de nós. Nós vasculhamos, percebemos que as nossas crenças geram inúmeras crises em nós. Crise para tudo quanto é lado.
Temos manias que são geradoras de problemas dentro de casa. Temos ideias que geram brigas. Hoje, as questões polêmicas, que nós acreditamos numa coisa, outro acredita e ficamos polemizando, discutindo coisas. Qual o significado disso? Às vezes não tem. Então, este significado nós buscamos nesse deserto íntimo e paramos para pensar. Jesus ficou 40 dias. Às vezes a gente vai precisar ficar bastante tempo, mas a gente tem que fazer isso o tempo todo. Qual o significado? Quais são os sinais deste acontecimento? Algo que aconteceu na sociedade tem que ter um significado para nós. Uma sociedade que há pouco tempo atrás você andava na rua com mais tranquilidade, hoje você já teme andar. Qual o significado disso? O que nós precisamos crescer, aprender neste contexto? O que tem a ver o quadro, o cenário que estamos vivendo com o nosso mundo íntimo? O quanto colaboramos para a manutenção das crises? Quanto colaboramos? Esta semana, parando num posto de gasolina com uma pessoa para fazer um lanche, aí na saída um senhor nos pede um dinheiro. Dinheiro, senhor, não era um mendigo, aquele mendigo, mas era um senhor pobre, nos pede um dinheiro. Aí depois ele falou assim, eu queria algo para comer. Eu na mesma hora falei que eu não tinha, a gente estava com passagem, era na estrada, mas a pessoa que estava comigo resolveu, se sensibilizou, eu não vou ser contra isso, obviamente, se a pessoa se sensibilizou. Aí ela falou assim, você quer comer? Tudo bem, eu pago para você, entra aqui. Aí ele falou, não estou bem vestido, falou assim, mas a quentinha do outro lado da estrada é R$15. Ele queria o dinheiro. Aí ela falou, não, o dinheiro eu não vou te dar, eu posso te dar comida. Então compra um biscoito para mim. Tudo bem, ela entrou para comprar o biscoito, mas resolveu fazer uma quentinha para o senhor. Fez a quentinha, saiu. Quando ela estava saindo, o interessante é o seguinte, esse senhor que estava ali, de repente, estava conversando com dois homens normais, bem normais, vocês estão entendendo. Ele estava de um jeito de pobre, e os normais, com roupas normais, conversando com duas pessoas. E ela saiu para entregar, e eu estava perto, estava esperando. Aí eu estava, lá na igreja, ele falando de igreja. Então eu já falei, esse senhor deve ir na igreja, eles são da igreja, alguma igreja de perto. E quando ela foi entregar, nós percebemos nitidamente que ele ficou constrangido de pegar aquilo. Ele pegou assim, é como se ele quisesse disfarçar daqueles dois homens aquela quentinha, vamos dizer assim, que ele agradeceu até esquisito. Aí nós não falamos nada, fomos embora. Mas percebam que às vezes a gente tem que desenvolver sensibilidade para as coisas. Nós não podemos ser submetidos às nossas crenças como se fosse um viés único de ajuda a todo mundo ou não ajuda ninguém. Essa sensibilidade, ela se dá na medida que nós queremos mudar a nossa intimidade. Na medida que desenvolvemos por nós um amor próprio. Porque o amor próprio se torna um parâmetro para ajudarmos ao outro. A nós nos sensibilizarmos com a dificuldade do outro. Mas quando nós não nos amamos devidamente, nós queremos nos sensibilizar com todo mundo como se fosse a forma de resolver as questões sociais. A gente não tem um parâmetro mais definido. Não é que nós não devamos ou devamos ajudar, não é nesse sentido. Mas nós deveremos aguçar uma percepção na sociedade de quando será mais útil a nossa ajuda. Porque Deus se utiliza de nós para ajudar o semelhante. Às vezes, aquele semelhante nem precisa daquilo. O que ele quer é outra coisa. E nós queremos ajudá-lo achando que estamos fazendo. Por isso, a nossa produtividade no bem não é pelo que fazemos, simplesmente. Não é pelas horas que nós gastamos, é pela forma como fazemos.
é a maneira como fazemos. E esta maneira nós precisamos desenvolver neste processo de mudança. Então, quando temos um significado, partimos para a ação, que é o último tópico de uma mudança. Eu vasculho as crenças, eu inicio com o meu amor, vasculho as crenças, eu percebo o significado nas coisas e eu ajo. Agir não é externamente necessariamente. O agir é um processo interno. Agir, me transformar, trabalhar o meu mundo íntimo, trabalhar externamente, ação de uma forma generalizada, porque esta ação é que fará com que nós solidifiquemos de fato a nossa mudança, porque é no processo de ação que nós internalizamos o conhecimento de ajudar ao próximo. É no processo de ação. É na repetição que nós fazemos aquilo. Então, o desafio da nossa vida é a mudança. E as crises são oportunidades que nós temos para podermos refletir, perceber o significado e fazermos alguma ação verdadeiramente. Mas para isso, precisamos nos amar. Vejamos que o cego Bartimeu no Evangelho, o cego Bartimeu, na estrada de Jericó. Um cego, pedinte, mendigo, desde nascença, e que ele tinha autoridade para poder pedir esmola. Naquela época, não era qualquer um que poderia estender no Império Romano. Era cadastrado e a pessoa podia pedir esmola. Por isso que ele tinha uma capa. Ele carregava uma capa que demonstrava que ele era um mendigo e que ele podia pedir esmola. Olha só. Então, ele ficou na estrada de Jericó, quando ele soube que Jesus iria passar por ali. O que um cego vai pedir a Jesus, na nossa lógica? Não é isso? Vai ficar curado, né? Tudo bem. Então, o Cristo estava passando. Ele percebeu que o Cristo estava passando. Obviamente que as pessoas que têm a limitação da visão, elas aguçam de fato todos os outros, né, os sensórios, né, as coisas, né, os sentidos. E ele então percebeu e começou a gritar: Jesus, filho de Rabi, tenha misericórdia de mim, né? Ele começou a berrar isso, gritar isso, e a multidão, tipo assim, cala a boca, não atrapalha. A multidão falando isso com ele. E quanto mais ela pedia para ficar quieto, mais ele gritava, até que em um momento Jesus ouviu mandá-lo. A mesma multidão que mandava ele calar a boca teve que chamá-lo para que ele fosse lá. Repararam? A insistência dele gritar. Tem pensadores dessa passagem que batem muito nessa questão do grito do Bartimeu. E o Bartimeu não é um nome, Bartimeu é filho de Timeu, né? Bar quer dizer filho de. Então nem nome ele tinha. É um sujeito cego, mendigo, sem nome, que nem tinha nome. As coisas são complicadas. E ele então gritava, que às vezes a gente tem que gritar mesmo. Se a gente percebe o Cristo, vamos gritar, pedir misericórdia para ele nos ajudar. Então, quando Cristo mandou chamá-lo, primeira coisa que ele fez, jogou fora a capa. Ele jogou fora a capa. A capa era a zona de conforto do Bartimeu. Porque com aquela capa ele podia pedir esmolas, a sua sobrevivência. Ele estava tranquilo, era pobre, mas ele sobrevivia com aquelas esmolas. Então, quando ele joga a capa fora, levanta-se e vai em direção a Jesus. Ele então vai a Jesus. E o Cristo lhe pergunta: o que queres que eu faça? De forma tão simples, né? O que ele queria? Mas Jesus perguntou para ele:
Então não era óbvio, né? Repararam? Um cego mendigo chega para Jesus e pergunta, ele pergunta, o que queres que eu te faça? Parece óbvio, mas não era óbvio quando a gente tenta entender a mensagem por trás. Um homem que se levanta e joga a capa fora. O que ele demonstrou ali, gente? Ele demonstrou fé. Fé. Ele acreditava que o que ele iria pedir a Jesus, Jesus iria fazer por ele. Ele podia pedir, eu quero ficar rico. Só isso. Eu só quero ficar rico. Não precisar mais mendigar. Ele podia pedir isso. Porque ele já estava habituado à cegueira. E ser cego não é sinônimo de infelicidade. Quantos cegos são aí felizes, gente? Repararam? Que a colocação dele, o que queres que eu te faça? E ele pediu para ficar curado, de fato. Por que ele pediu para ficar curado? O que ele demonstrou nisso? Quando ele jogou a capa à fé e quando ele pediu para ser curado. O que ele demonstrou nisso? O amor a si mesmo. Porque a partir do momento que ele conseguisse enxergar, ele era dono do seu destino. Ele iria trabalhar para poder se sustentar. Ele poderia ficar lá mendigando, não fazer nada, mas a partir do momento que ele pediu a visão de volta, ele pediu, embutido nisso, trabalho, correr atrás, se transformar, ter responsabilidades com a sua própria existência, autonomia, o que ele não tinha. Então a pergunta de Jesus procedia, porque a ideia era o seguinte, meu filho, você sabe o que você está me pedindo? A partir de agora, aquela capa não vai mais existir para você. Você não é mais mendigo. Você agora é uma pessoa normal, entre aspas, e agora você vai ter as responsabilidades das pessoas normais, entre aspas. Então vejamos, meus amigos e amigas, que tudo se inicia, a transformação nossa começa com o nosso amor. Quando nós nos amamos, nós desenvolvemos a fé. Quando desenvolvemos a fé, nós desenvolvemos as virtudes. Então, se queremos nos transformar, vamos fazer que nem Bartimeu. Vamos jogar fora a capa da nossa zona de conforto, que nos mantém cegos, prisioneiros, não autônomos, e vamos em direção a Jesus, pedindo-lhe, não a visão material, mas a visão espiritual que nos dará condições de podermos trabalhar em nome de Jesus. Que assim seja. Senhor e Mestre Jesus, excelso pastor de todos nós, queremos agradecer-te por esta noite, pela tua presença aqui conosco, pelas inúmeras bênçãos, Jesus Cristo, de que somos portadores na existência atual. Pelo contato com a tua mensagem através da doutrina espírita e pelos caminhos da vida,
como forma de podermos crescer e trabalhar para Ti, Jesus Cristo. Abençoa, Senhor, a nossa sociedade com as suas inúmeras crises. Abençoa a casa que nos acolhe, todas as atividades que aqui são desenvolvidas em Teu nome, Senhor. Abençoa a todos os trabalhadores do GEPAR, iluminando o caminho de todos eles, inspirando-os para que eles possam cada vez mais se dedicar à Tua causa, Senhor. Abençoa, Jesus Cristo, a cada um de nós aqui presentes, os nossos familiares, nossos amigos, aqueles com os quais lidamos no dia a dia da vida, Senhor. E abençoa a cada um de nós na nossa intimidade da alma, as nossas lutas, as nossas descrenças, Senhor. Ajuda-nos a encontrarmos as respostas que buscamos na vida. Ajuda-nos, Jesus Cristo, nessa transformação espiritual que todos nós necessitamos tanto para sermos um dia felizes. Muito obrigado por tudo, Senhor. Que a Tua paz nos penetre a alma, agora e sempre. Que assim seja. Aqueles que forem atuar no passe podem tomar